O que faz um grupo de 16 pessoas sobreviver 72 dias em alta montanha? Sim, nos Andes, um ambiente congelante. Eles conseguiram sobreviver a um acidente aéreo. Um time de rugby chamado Old Christians saiu do Uruguai, sua cidade natal, para chegar em outro país, na Argentina, atravessando as cordilheiras dos Andes. O mau tempo causou um problema e o avião teve que fazer um pouso forçado na neve. Nesse pouso ele se rompeu e várias dessas pessoas morreram, mas 16 conseguiram sobreviver àquele primeiro acidente e se mantiveram vivos, realizando o seu auto-resgate. E nesse livro, O Milagre dos Andes, você tem esse relato completo, tornando Parrado um dos líderes e sobreviventes de tudo isso. E você já deve ter visto um filme recente na Netflix, chamado Sociedade da Neve, lançado em 2024, que também conta detalhes sobre esse momento e esse resgate. E aqui, nesse vídeo, a gente vai ver lições de comunidade, liderança, perseverança de uma forma que você nunca viu antes. Preparados? Então vamos lá. Ponto número 1. O que você aprende com sua comunidade é o que te sustenta na adversidade. Acabei de dizer que eles eram um time de rugby, então eles sabiam conviver, eles sabiam trabalhar em equipe, eles sabiam também enfrentar adversidades, o adversário, um oponente contra eles. Nesse caso, o adversário era a natureza, os riscos de sobreviver, as dificuldades de encontrar alimento e abrigo no meio da montanha. Mas eles tinham algo em comum. Eles treinaram em um ambiente controlado pelos esportes: resiliência, força, trabalho em equipe, valores cristãos. Afinal, eles estavam numa escola cristã. E os próprios padres dessa escola optaram o rugby como uma forma de esporte para desenvolver liderança e comunidade dentro desses jovens. Porque o rugby pede para você trabalhar em conjunto. A jogada mais famosa, o Scrum, é uma jogada onde os dois times se encontram num compacto de pessoas, onde um tem que proteger o outro e se alguém cai no chão, um tem que cair por cima do outro para proteger, para esse não ser pisoteado. Essa noção de sacrifício e de cuidado uns com os outros foi tão importante no campo quanto foi importante na montanha para eles sobreviverem. Ponto número 2. A liderança vem por exemplo. Nesses livros que eu tenho relatado aqui no canal, a gente vê muito que o líder é o primeiro a se colocar à disposição, é o primeiro a se sacrificar. Nesse caso, Marcelo Pérez, um dos líderes que realizou esse autorresgate, ele colocava-se em situações de adversidade primeiro do que os outros. Então, se ele estava bem, ele ia ajudar aqueles que não estavam. E esse senso de se colocar primeiro num lugar mais frio, comer por último, também foi contaminando os demais, foi contagiando os demais para que todos tivessem essa ação, esse espírito generoso, mesmo no meio da falta e da adversidade. Ponto número 3. Chama muita atenção nesse livro a questão da coragem. E veja, coragem não é você não ter medo, mas é você agir apesar do medo. É você fazer a ação certa pelos fins corretos. É você regular suas emoções, entender se você não se resgatar, ninguém vai te resgatar. Então tomar as ações efetivas para isso acontecer. Demorou dias para eles entenderem. E foram 2 tentativas não bem sucedidas de atravessar a montanha para um lado, que gerou a terceira tentativa, que é atravessar para o outro, onde eles conseguiram fazer um resgate bem sucedido. Vejam, ter coragem é você tomar a decisão mesmo com medo. Não é ser temerário para que você faça as coisas sem noção e tenha consequências terríveis, às vezes irreversíveis, mas também não ser tão medroso a ponto de travar e de não conseguir tomar a ação que é necessária para um líder, para uma equipe, para uma comunidade florescer. Ponto 4. Decisões estratégicas em meio ao caos. A prudência era a palavra de ordem. Veja, prudência vem do grego, phronesis, sabedoria prática. É uma virtude operativa, ou seja, aquilo que você faz acontecendo com os elementos que você tem. É você escolher os fins corretos com os meios certos. É você saber regular suas emoções. É você ter criatividade para ter soluções, usar o poder da comunidade para chegar nos melhores caminhos. Eles fizeram isso para se abrigar, eles conseguiram confeccionar roupas com os restos de bancos do avião e até mesmo as partes de isolamento dessa aeronave. Eles conseguiram confeccionar cordas com restos de destroços. Eles conseguiram solucionar o problema de captação de água, pensando num sistema com as poucas horas de sol, eles tinham o suficiente para também se hidratar. Eles tiveram que tomar decisões difíceis sobre alimentação, por exemplo, muitas vezes polêmicas, mas que eles conseguiram de alguma forma dirimir aquele desafio e se resgatar. Vejam, tudo isso exigia prudência. Você agir certo no momento certo, regulando suas emoções com seus valores em jogo, mas caminhando em frente à direção do resgate, senão ninguém os resgatariam daquela situação. Nós percebemos nesses 4 pontos o quanto que a prudência, a coragem e a capacidade de enfrentar esses desafios
foram importantes para esse grupo sobreviver em meio ao caos, ao impossível. A comunidade ou a sociedade da neve ali formada tinham todos os elementos importantes para enfrentar os piores desafios que a vida pode trazer. Mas nós não precisamos desse caos instalado. Nós podemos aprender, com situações extremas como essa, a como gerar comunidades que são resilientes, que se ajudam, que têm coragem, que têm sabedoria e que tomam as decisões certas perante as adversidades. Seja de forma controlada se preparando, seja quando o perigo bate a porta e você precisa tomar as ações corretas. Espero ter trazido bons insights para vocês sobre liderança e comunidade através desse relato desse livro que muito me marcou durante essa leitura, e bom filme para vocês.